Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo um vídeo com o título Imoralidade Sexual, Prostituição e Fornicação. Tá? São questões que são abordadas dentro do cristianismo, certo? São questões que merecem uma atenção, uma análise profunda, porque o que ocorre? Muitas pessoas elas têm a sua vida, de certa forma, meio que atrapalhada por más interpretações desses conceitos, né? Tratando-se da sexualidade, né? A religião e a sexualidade. Então, o que acontece? Esse vídeo ele faz parte da série Sexo Antes do Casamento é Pecado, que está aqui incluído no canal, tá? Você pode estar conferindo outros vídeos acerca do assunto. E nesse vídeo de hoje estaria analisando o texto de 1 Tessalonicenses 4, tá? Em especial o verso 3. Então eu trouxe aqui pela versão católica, tá? Você pode fazer uma leitura mais detalhada depois aí por conta própria, na sua versão da sua Bíblia, ou comparar em outras versões. Porque quando muitos jovens e pessoas perguntam sobre se sexo antes do casamento é permitido ou não, alguns pregadores, líderes religiosos gostam também de utilizar essa passagem, tá, do texto de 1 Tessalonicenses 4. Certo? Então eu não vou me ater aqui muito aqui, o texto está aqui no nosso esboço, né, no slide aqui de vídeo. Paulo ele dá recomendações aos cristãos da igreja em Tessalônica, certo? E eles utilizam esse texto para falar sobre se é pecado, se é certo ou não a questão da relação sexual antes do casamento. Então, por exemplo, aqui pela ACF, o verso 3 do texto de 1 Tessalonicenses diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Aqui é pela ACF, tá? Vocês podem conferir aqui, essa ACF quer dizer Almeida Corrigida Fiel. Verso 3 da NVI diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Pela versão católica, o verso 3 diz o seguinte: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Então você veja bem, se você, por exemplo, é um cristão católico, por exemplo, se o padre for utilizar, aqui a palavra impureza, ela tem uma vazão, ela é uma palavra muito aberta. Impureza em relação ao quê? Uma sujeira no chão, uma casa suja, um carro, impureza no carro, na rua, no trabalho. Ou seja, se eu pegar aqui o texto pela versão católica, tá, e isolá-lo, essa palavra aqui, impureza, ela pode ter diverso, muito aberto. Impureza em relação ao quê? Aqui não está, na versão católica, por exemplo, vocês podem observar que não tem uma relação com sexualidade. Já pela ACF, não existe a palavra impureza, mas a palavra fornicação. Tá? Ou seja, o cristianismo ele vai pregar um conceito de pureza sexual, certo? Porém, esse conceito de pureza sexual, ele vai ser tratado pelos líderes religiosos como um padrão que deve ser seguido pelo cristão. Tá? Do que pode e o que não pode na relação. Então, como foi abordado nos vídeos anteriores, que o conceito de sexo, aliás, o conceito de casamento dentro da Bíblia, ele é a união do homem e a mulher, conforme está lá em Gênesis 2, e Jesus também ele reforça em Mateus 19 e Marcos 10. Também foi falado sobre que a cerimônia de casamento, propriamente, ela não foi algo criado propriamente por Deus, embora a Bíblia trate da cerimônia de casamento. Porém, a cerimônia de casamento dentro da Bíblia, ela segue o conceito judaico, certo? Por exemplo, ela era regada a muita música, dança e também a bebidas alcoólicas. Era realmente uma festa, tá? Festa de casamento. Então, isso daí você pode, por exemplo, assistir um filme bíblico, você vai ver que a festa de casamento era movida a muito álcool. Hoje em dia o cristão, ele casa e não toma álcool. Por quê? Porque a igreja prega que o álcool deve ser restringido. Embora também já foi falado que a Bíblia tem passagens nesse conceito, tá? Se é permitido ou não beber álcool, a Bíblia vai ter passagens proibindo e apoiando o consumo do álcool. Vai de você, como cristão, escolher o que você quer.
E sobre a questão do padrão sexual, eles falam que pode, que não pode. Então, por exemplo, existem líderes que falam que sexo oral é permitido. Já tem outros líderes que falam que não, sexo oral ele é algo impuro. Ou seja, o sexo anal é a mesma coisa. Enfim, posições. Eu já vi pastores, pregadores falando que, por exemplo, utilizar posições sexuais na relação sexual é algo impuro. Enfim, então é muito, sabe? Se você parar para analisar, poxa, isso prejudica a vida do casal? Isso vai fazer o casal feliz? Ah, vai, então por que não praticar? Certo? Então esse conceito de pureza e impureza, ela é uma coisa própria do cristianismo, da religião. Tá? Então, o correto é que o casal decida, o homem e a mulher decidam o que vai ser praticado ou não vai ser, como vai ser praticado e como não vai ser. Desde que eles não se prejudiquem um ao outro e nem forcem um ao outro a praticar aquilo que não deve, é o casal que tem que escolher isso. E também aqui, ó, NVI, imoralidade sexual, tá? Então, ou seja, já foi também analisado o que seria no caso imoralidade sexual. Então aqui a NVI ela fala sobre sexualidade, nessa passagem no verso 3 de 1 Tessalonicenses 4. Diferente aqui, por exemplo, da versão católica, que simplesmente fala sobre impureza. O que é impureza? Existem vários, é uma palavra que fica muito aberta, tá? Impureza em relação ao quê? Se eu for ler só pela Bíblia Católica, vai ser... Eu posso falar sobre sexualidade, mas o texto não vai propriamente citar sobre sexualidade, tá? Então esse conceito de pureza e impureza é a própria religião que define o que você tem que achar, o que é puro e o que é impuro. Só que vem a grande questão. Se dentro do casal, o homem e a mulher, eles devem escolher o que vai praticar e o que não vai. Outra questão também, namoro. Você, um jovem que namora ou é noivo, tá? Se acontecer relação sexual, a gente vai estar em pecado, você também vai ter que decidir isso, se vai estar em pecado ou não. A Bíblia ela não condena claramente o sexo antes do casamento. Em nenhum trecho, se você ler do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma passagem falando claramente que não pratiquei sexo antes do casamento, tá? O que a igreja prega? Que você não deve ter relação sexual com a namorada, com a noiva, antes de passar pela cerimônia de casamento. Porque a igreja ensina que o casamento ele se inicia a partir da cerimônia. Porém, a Bíblia ensina, o próprio Deus em Gênesis 2 e Jesus em Mateus 19 e Marcos 10, ensina que o conceito de casamento é quando o homem e a mulher se unem e se formam uma só carne. Não propriamente na relação sexual, tá? Mas é na convivência. Isso que é casamento. Porém, não há uma passagem que proíba propriamente que antes desse casamento, dessa união, tá? Se ambos praticarem uma relação sexual, eles vão propriamente estar pecando. Então, o conceito de fornicação dentro da Bíblia, eu trouxe até aqui na imagem, tá? Fornicação é uma palavra vulgar, tá? Que quer dizer ação de fornicar, sexo ou relação sexual, coito, tá? Entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Então, ou seja, o que é a fornicação? A fornicação é que alguns líderes eles têm até certa dificuldade de explicar. Fornicação seria no caso assim, o jovem ele vai na balada, numa festa, conhece uma pessoa e se relaciona com aquela pessoa sem conhecer ela, sem saber de onde que é aquela pessoa, tá? O rapaz se relaciona com a moça, ambos não se conhecem, não tem nenhum tipo de compromisso. Então ali é um estado de fornicação. Porém, não é propriamente uma prostituição. Porque de repente se relacionaram simplesmente, meramente por prazer. Tá? O que é prostituição? É quando envolve um dinheiro, é quando envolve um interesse material. Pô, vou dar para aquele cara, a moça fala assim, tá? Ah, eu vou dar para aquele cara porque o cara tem um carro legal. Então, ou seja, ela está demonstrando interesse, ela não está se relacionando com ele, ela não vai se entregar para ele porque, poxa, eu quero me relacionar com fulano porque fulano, ele é um cara bacana, fulano é um cara que eu amo, fulano é um cara que eu respeito, fulano é um cara que eu posso contar com ele nos momentos bons e nos difíceis, assim como também ele pode contar comigo. Não, simplesmente ela vai estar com fulano porque é conveniente para ela. Então isso daí é uma prostituição, certo? Outro caso também, que muitos pregadores falam o seguinte, mesmo que você namore já 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou é noivo, de repente está com uma condição difícil para casar, você quer se relacionar com a sua namorada, com a sua noiva, porque ambos se respeitam.
Você ama ela, você não quer ficar com outra pessoa, você quer ela. A mesma coisa, ela não fica com outra pessoa, ela te ama, ela te quer, tá? Alguns pastores vão falar que se vocês se relacionarem por não ter passado pela cerimônia de casamento, vocês vão estar em prostituição, fornicação. Sinceramente, dentro da etimologia da palavra, isso não se encaixa, tá? Ah, mas vai ser impuro. Impuro por quê? Esse conceito de pureza, impureza, quem define é a religião, tá? Então, o casal, um olha para o outro e chega e fala, poxa, se a gente se relacionar, a gente já se conhece um bom tempo, nós estamos aqui ajudando um ao outro no momento bom e no momento difícil, tá? Eu te respeito, eu não fico com outra pessoa, eu não me relaciono com ninguém, eu tô aqui pra você, tá? A moça tá pro rapaz, o rapaz tá pra moça. Se eles se relacionarem, né, vierem ter alguma relação sexual, eles não vão estar praticando imoralidade, eles não vão estar em impureza de forma alguma. Ainda mais se, claro, eles devem se cuidar, tá? Se prevenir em relação à gravidez, porque eu vejo o seguinte, uma questão de inteligência. O filho deve ser uma coisa muito bem pensada, ainda mais nos dias que vivemos hoje, certo? Isso daí é uma coisa que todo mundo sabe. É necessário se ter um planejamento familiar para quem deseja realmente ter um filho nos dias de hoje, mesmo com a situação difícil do país e a situação que o mundo, infelizmente, tem enfrentado no momento. Então, há como se prevenir, beleza? Agora, falar que se os dois se relacionarem, e mesmo depois de se relacionar, os dois permanecerem juntos, se respeitando, ajudando, estendendo a mão ao outro, sendo compreensivos, o pregador chegar e falar que eles estão em pecado, que eles têm imoralidade sexual, sinceramente, francamente, eu não vejo dessa forma, tá? Eu não falo isso porque eu sou incrédulo, não, porque eu sou um cara que não pratico mais o cristianismo. Mesmo quando cristão, eu não conseguia mais enxergar dessa forma, entendeu? E sobre vontade de Deus, como já foi falado, se Deus ele quisesse ser agradado pelo ser humano, ele faria a parte dele, não permitindo tantas injustiças sociais e principalmente em relação a crianças que não escolhem onde nasce, como nasce, e são vítimas do sofrimento que elas não procuraram para elas. Então, Deus ele estaria resolvendo questões mais importantes do que propriamente ficar preocupado em ser agradado por um grupinho ali de pessoas que vão numa igreja ou se consideram cristãos. Beleza? Então, eu te aconselho você, para finalizar o vídeo, procure ler a passagem toda de Tessalonicenses. Você vai procurar em outras versões, pode ser na tradução do Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová, ou uma Almeida Revista Atualizada. Bíblia de Jerusalém também não cita nada sobre sexualidade, certo? A versão católica e a Bíblia de Jerusalém, elas são bem semelhantes umas às outras, certo? E esse conceito aqui de santificação seria para se apartar da prostituição e fornicação, que era um problema social ali e cultural no contexto da igreja em Tessalônica no primeiro século. Não tem nada a ver com sexo no namoro, não tem nada a ver com sexo no noivado, ou se você mora junto com uma pessoa, certo? Para ser considerado em fornicação, seria um relacionamento sexual com uma pessoa que você não tem nenhum tipo de compromisso, às vezes nem amizade. Mas aí vai, claro, cada pessoa vai ter o seu conceito de fornicação. Eu estou falando o que eu entendo, certo? E trouxe até uma etimologia aqui pelo dicionário do que é fornicação. Então, um casal de namorados, tá? Se eles manterem relações sexuais, vão estar fornicando? Não, tá? Ah, não, mas não passou pelo ato de cerimônia de casamento. Bom, a Bíblia, Deus institui cerimônia, não institui a cerimônia de casamento, e sim o casamento em si, que é a convivência, o dia a dia. Mesmo que você não more junto com a pessoa, mas você ama, você respeita, você se preocupa com aquela pessoa, você quer passar os dias da sua vida com aquela pessoa, então praticamente vocês, biblicamente falando, já estão casados. Beleza? Então, não permita, se você é mente aberta, se você quer viver sem ser controlado pelos outros, não permita que a religião te controle, tá? Você tem inteligência, você tem capacidade de escolher o melhor para você. Claro, desde que você não se prejudique a si próprio e nem ao teu semelhante. Não precisa forçar a pessoa a fazer algo que ela não queira, mas sempre com respeito, liberdade, pensando no bem-estar da pessoa da qual você tem um compromisso e se relaciona. Certo? Então essa aqui foi uma análise básica do texto de 1 Tessalonicenses 4. Vou fazer, essa série vai continuar, vai ter outros vídeos, beleza? Se você gostou do vídeo, ficou alguma dúvida, pode comentar, dá um like aqui no vídeo,
curta a nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, inscreva-se no nosso canal e aguarde que mais vídeos dessa série Sexo Antes do Casamento vai estar sendo produzido, beleza? Forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção.